O significado de uma comunicação, ela é a resposta que ela provoca, mas não há intenção do comunicador. Observe que quando a gente está falando dos pressupostos da PNL, a gente traz muito a questão da comunicação, da verbalização, do falar. E não é só o falar, mas é também o agir, é o comportamento. É toda uma estrutura de pensar, comportar e agir. Então, aqui nesse nono pressuposto, o significado de uma comunicação é a resposta que ela provoca, não a intenção do comunicador. Então, são as respostas que eu vou estar avaliando. Uma reflexão interessante para compreender essa ideia é pensar, por exemplo, no modelo do antigo de chefia, relação entre empregado e patrão. No modelo tradicional da escola, relação entre professor e aluno. Ou até mesmo no modelo da família tradicional, relação do pai e filho, em que são proferidas frases como: você é burro, você não entende o que estou falando com você, já falei mais de 1000 vezes isso para você, o que você tem na cabeça que não me escuta, não me entende? Você certamente já ouviu ou falou algo desse tipo. Nesses casos, eu quero que você saiba que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. É sua. Pois o significado da comunicação é a resposta que ela provoca. De modo, muitas vezes, a comunicação falhar porque eu tenho a intenção de comunicar algo, mas o outro não me entende. Então, o que define se a comunicação ocorreu não é a minha intenção de expressar, e sim a compreensão que o outro terá de que eu expressei. Veja bem, quando estou me comunicando, o que eu quero falar não é necessariamente o que você vai entender. Pensando agora naquela brincadeira do telefone sem fio, você já deve ter feito essa brincadeira em que você fala uma coisa e que a outra pessoa não entende com clareza, certo? E vai passando. Quando vai ver a última fala, totalmente diferente do que você falou. Observe que fofoca, ela começa assim. Uma suspeita, alguém fala, vai passando, 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 passando. No final, a resposta é completamente diferente do que você imaginou. Por isso, é preciso ter uma consciência de que temos que ser claros o bastante na comunicação e utilizar nossa acuidade sensorial para perceber se outro entendeu exatamente aquilo que a gente queria expressar. Naquela situação em que aponta o outro como responsável por não entender o que é dito. E é engraçada essa questão do apontar, porque quando eu aponto, você tem problema, é um dedo para você e 3 apontando para mim. O problema é meu. Eu é que não soube falar. Eu é que não soube expressar. Então, nesse momento, eu tenho que ver como as falas que citei, né? Acima, você é burro, você é isso, você é aquilo. É realmente isso que eu quero comunicar? É aquilo que comunica que deve falar de uma forma diferente, que a mensagem de ser recebida e compreendida? Então, no contexto escolar, a responsabilidade do aprendizado é do professor e não do aluno. Isso é muito importante, porque a grande maioria dos professores culpam os alunos por não
conseguirem compreender o que ele está falando. E é bem simples. O aluno não compreende porque o professor não é claro na sua comunicação. Pois é o primeiro que tem a responsabilidade de comunicar de maneira que o aluno aprenda. E se o aluno não aprendeu, ele tem que ser flexível o bastante para comunicar de forma diferente, até que o aluno efetivamente aprenda. E é engraçado, porque nesse ponto aqui, professor-aluno, já ocorreu casos de pessoas com autismo entrarem em processos na justiça para que o professor falasse de uma forma mais clara. Tá, é um padrão que eu falo todo o tempo, é dessa forma que eu falo, toda vez eu falo desse jeito aqui, todo mundo entende. Todo mundo não, eu não entendi. Então, você tem que falar de uma forma que eu consiga compreender, que o meu mapa consiga ver o que realmente você está falando. Isso é fundamental, extremamente importante. Já estamos quase no final, faltam 6 ainda.